Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Onde é travada a batalha entre o bem e o mal? A batalha entre o bem e o mal é travada principalmente no mundo sutil, entre as forças sutis do bem e do mal. Esta batalha, embora em uma escala muito maior do que qualquer batalha na Terra, só pode ser percebida por uma pessoa com um sexto sentido avançado, depois que as forças sutis do bem começam a vencer a batalha sutil. Ela é seguida por uma batalha no reino físico, que está na Terra. Esta batalha no reino físico afeta o mundo inteiro, mas é necessária para remover todos os malfeitores da face da Terra. A princípio, o campo de batalha se manifesta na Terra, na mente das pessoas, e parece que estamos vivendo em um mundo que enlouqueceu. Isso é muito parecido com o estado de nosso mundo nos últimos tempos. Isso ocorre principalmente por causa das energias negativas que possuem ou afetam a humanidade. Junto com isso, há uma intensidade crescente de desastres naturais como inundações, tsunamis, terremotos, epidemias e secas. Mais tarde, a batalha no sutil se manifesta em maior extensão e aumenta a turbulência na Terra, que, finalmente, culmina em batalhas, junto com desastres naturais. Elementos predominantes na Terra. A terceirização da produção, de praticamente tudo, nos levou à beira de um cenário de pesadelo. Quando a batalha entre o bem e o mal se intensifica, a batalha entre o bem e o mal se intensifica quando o componente básico sutil cai para um ponto relativamente baixo, ou fundo do poço, e o componente básico sutil atinge um pico relativo. A redução do componente é função da proporção de malfeitores. Quem participa da batalha entre o bem e o mal, a maioria dos que buscam a Deus, não tem consciência dessa batalha sutil, pois não possuem o sexto sentido da habilidade de entendê-la, e nem lhes foi dito sobre ela. Como resultado, eles não podem se preparar para enfrentar o ataque dos trevosos, nem podem participar da batalha. A maioria dos santos na Terra, que estão envolvidos puramente em suas próprias práticas espirituais individuais, também não estão cientes dessa batalha. De acordo com seu nível espiritual, Deus funciona por meio deles, aqueles com um nível espiritual de 50% e acima, e que têm emoção espiritual e uma atitude de guerreiro, são realmente capazes de participar da batalha, em um nível espiritual. Para ser capaz de participar de tal batalha em um nível espiritual, é necessário ter um ego muito baixo, um sexto sentido avançado, e uma forte compreensão da espiritualidade, que está além da religião sectária ou organizada. Aqui, os buscadores agem sob a orientação de um nível espiritual superior, que são capazes de acessar a mente universal e o intelecto, e compreender a vontade de Deus. Como os atos praticados pelo buscador são de acordo com a vontade de Deus, a pessoa é capaz de acessar a energia divina. O amor de uma pessoa a Deus faz com que Deus corra em seu socorro. É porque Deus correu em auxílio que as pessoas associadas à sua missão também se beneficiaram. Isso pode ser entendido a partir da seguinte analogia. Quando um devoto de Deus, preso em um prédio no meio de um terremoto, clama a Deus por ajuda, Deus enviará pessoas para salvá-lo. Ao fazer isso, outros no edifício também serão salvos. Existem muito poucos santos que estão ativamente envolvidos em orientar os buscadores para a prática espiritual pelo bem da sociedade, e os estão guiando nestes tempos adversos. Eles o fazem devido ao seu desejo de estabelecer a retidão, o Dharma na Terra. Devido a isso, esses santos são mais um com Deus, cujo atributo fundamental é a justiça. A prática espiritual para o bem da sociedade inclui ajudar a humanidade a compreender e praticar a espiritualidade, de acordo com os 6 princípios básicos da prática espiritual, e viver uma vida justa. Consequentemente, Deus funciona em uma extensão muito maior, por meio deles. Esses santos estão ativamente envolvidos na batalha sutil, e estão orientando os buscadores a lutar contra o mal, em um nível espiritual. Todas as pessoas
e corpos sutis abaixo do nível espiritual de 30%, com ego elevado, e que exibem comportamento antissocial, são considerados do lado das forças do mal. Esse tipo de pessoa se entrega a atividades criminosas ou corrupção, perpetram ofensas e denigrem divindades, ou símbolos de adoração e reverência. Os fundamentalistas religiosos pensam que lutam ao lado de Deus, e se entregam ao fanatismo religioso, mas também estão sob as forças do mal. Como parte dessa batalha sutil, as energias negativas, como os feiticeiros sutis, forçam os corpos sutis dos ancestrais, espiritualmente mais fracos, a fazer uso de seus relatos, de dar e receber com seus bons descendentes, para perturbá-los. A presente batalha sutil, a era atual em que vivemos, é o Kali Yuga. Estamos, portanto, vivendo na parte mais escura deste mini-ciclo principal, onde o materialismo, a falta de espiritualidade e o egoísmo do homem atingiram seu ápice. Todos esses são indicativos desse aumento no componente. O equilíbrio entre as forças do bem e do mal está na proporção de 70-30. Atualmente, os malfeitores da sociedade atingem a marca de 30%. Alguém pode perguntar, se o saldo atualmente é de 70-30 a favor do bem, então como pode haver um problema? A resposta é que a maioria das forças boas estão nas regiões superiores do universo. Nesses planos elevados de existência, eles são tão um com Deus, que mantêm uma atitude de observador para os eventos que acontecem, e têm a atitude de que tudo acontece conforme a vontade de Deus. As forças do mal aproveitam este atributo das forças do bem, e se colocam para atacar e estabelecer a supremacia na Terra. Nos tempos atuais, a humanidade está no limiar de testemunhar uma mudança histórica da minera de Kali Yuga para a minera de Satya Yuga. Essa mudança de era também trará um meio de limpar o planeta das pessoas e elementos predominantes, desconhecido para a maioria da humanidade. Nos anos de 1999 a 2012, uma grande batalha sutil do bem contra o mal ocorreu nas regiões sutis. Na última década, esta batalha sutil também se manifestou um pouco no plano físico da Terra. Vimos um aumento na intensidade de desastres naturais, batalhas, distúrbios sociais e atividades antissociais. A principal razão para isso é por causa do aumento no componente sutil que está associado ao mal, ou seja, energias negativas, junto com uma sociedade que carece de prática espiritual e um estilo de vida de retidão. Detalhes da presente batalha sutil do bem contra o mal. A partir do ano de 1999, a batalha entre o bem e o mal tem se intensificado nas regiões sutis. Divindades e santos têm travado essa batalha contra forças muito poderosas do mal, como os feiticeiros sutis do mundo sutil. Essa luta pelas forças do bem é totalmente sutil e ocorre no nível do poder existente. O nível de poder existente pode ser entendido pela analogia do sol. Todos os dias, quando o sol nasce, as flores desabrocham. O sol não pede, nem faz as flores desabrocharem. Acontece automaticamente, pela própria presença do sol. Da mesma forma, por sua própria existência, os santos e divindades oniscientes, onipresentes e onipotentes, por meio de sua consciência divina, que é transmitida, continuamente lutam na batalha. Os buscadores de Deus, que praticam a espiritualidade pelo bem da sociedade, participam dessa batalha. Quando eles espalham a consciência da espiritualidade na sociedade, como parte de sua prática espiritual, eles são atacados por energias negativas da dimensão espiritual. Os buscadores de Deus são capazes de resistir a esses ataques, pelo uso de métodos de cura espiritual, bem como por meio do poder espiritual, obtido por meio da prática espiritual e das bênçãos e, o mais importante, da graça de Deus. As forças do mal no mundo sutil também possuem e fornecem energia aos elementos antissociais, no plano da Terra. O resultado disso é quando ligamos as notícias na televisão, vemos um mundo cada vez mais caótico, com falta de moralidade,
comportamento insano desenfreado e batalhas, visto que a maioria das pessoas não entende a causa espiritual, ou a perspectiva por trás dos tempos caóticos atuais. Elas tentam retificar a situação por meios físicos, como travar uma batalha contra o terror, ou psicologicamente, por meio de convenções. No entanto, esta não é a solução, pois todos os elementos antissociais são movidos por, ou seja, são marionetes das forças sutis do mal. Como resultado, não é possível erradicá-los ou superá-los, por meios físicos ou psicológicos. Mesmo que o pior dos elementos antissociais na Terra fosse eliminado, as energias negativas de nível superior, simplesmente, possuiriam outro elemento antissocial, dando-lhe seu poder espiritual. Este poder espiritual é muito mais poderoso do que qualquer poder físico. O estado em que o mundo se encontra hoje só pode ser retificado se o mal no mundo sutil for superado. Esta é a razão pela qual divindades, santos e buscadores têm se envolvido em uma batalha sutil, lutando contra feiticeiros sutis superiores, das regiões mais profundas do astral inferior. Com sua força espiritual, a batalha sutil atingiu seu auge, e começará lentamente a diminuir, nos anos subsequentes, conforme as forças sutis do bem sobrepujam as forças sutis do mal. Os elementos antissociais, que inicialmente obtinham sua energia dos feiticeiros sutis no plano sutil, não terão mais acesso a essa energia espiritual. Como resultado, os elementos antissociais na Terra, e no resto da humanidade, que está sendo possuída e afetada, serão reduzidos. Devido a isso, eles serão superados. Isso é o que está ocorrendo. Vencer a batalha espiritual, depois no plano físico. A batalha no físico também é necessária, para erradicar todas as pessoas que são elementos malignos e antissociais, da face da Terra. A escala da batalha física será diferente de tudo que alguém já viu, e toda a humanidade será afetada. Pessoas com um nível espiritual mais baixo, ou seja, abaixo de 30%, têm maior probabilidade de serem adversamente afetadas por essa mudança. Aqueles que são maus serão retirados, pois estarão lutando ao lado do mal. Aqueles que estão sentados em cima do muro, ou seja, nem do lado mal, nem do lado bom, sofrerão no fogo cruzado. O significado espiritual dos tempos atuais, o período entre os anos de 1999 a 2023, representa um período crepuscular, entre duas eras, à medida que passamos de uma era mais escura para uma espiritualmente melhor. Durante este período crepuscular, qualquer prática espiritual empreendida por alguém, de acordo com os princípios básicos da espiritualidade, irá beneficiar imensamente. Isso ocorre porque Deus concede aos buscadores o progresso espiritual, mesmo em tempos adversos. Outra maneira de ver isso seria que estaríamos obtendo o benefício de 20 vidas de prática espiritual, em apenas uma vida. O caminho a seguir, após a batalha do bem e do mal, depois da batalha do bem contra o mal, quando as forças trevosas sutis forem subjugadas de forma conclusiva, eles pararão de lutar, e partirão para realizar uma prática espiritual rigorosa, para recuperar a força espiritual, para que possam mais uma vez tentar reivindicar sua supremacia no universo. Também, como resultado da superação das forças negativas, um período de predominância se seguirá. Na região da Terra, o reino divino começará. Esta era é introduzida em todas as regiões sutis, acima da Terra primeiro, e depois vem para a Terra também. Para a humanidade, estamos no meio de um divisor de águas, na história da humanidade. Após a batalha física, haverá um período de tentativa e erro, enquanto o mundo se ajusta à nova situação mundial, e junta os cacos. Durante este tempo, o potencial para administrar o reino divino será gerado nas pessoas. Após este período de fluxo, a humanidade experimentará quase 1000 anos de paz. Na nova era, haverá um renovado despertar espiritual e florescimento de várias ciências divinas. Para os buscadores de Deus, que desejam crescer espiritualmente, representam uma oportunidade incomparável de crescimento espiritual.
Todo esforço feito para realizar Deus nestes anos terá um efeito multiplicado. Todos os buscadores precisam aumentar a prática do amor, auxiliar na disseminação da espiritualidade, junto com os esforços para reduzir os defeitos do ego e da personalidade, resulta em rápido crescimento espiritual. Os buscadores, acima de 60% do nível espiritual, podem cantar e orar pela destruição das energias negativas, sob a orientação divina. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz.